Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Fique agora em silêncio, de olhos fechados, corpo relaxado, tranquilo e sereno. Fixe até o chakra frontal. Coloque os polegares no centro de cada mão. Feche as mãos delicadamente e fique no silêncio. Vai inspirando e expirando. Isso vai te beneficiar. Isso vai te auxiliar. Isso vai te libertar. Isso vai te curar. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar
perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Fique agora em silêncio, de olhos fechados, corpo relaxado, tranquilo e sereno. Fixe até o chakra frontal. Coloque os polegares no centro de cada mão. Feche as mãos delicadamente e fique no silêncio. Vai inspirando e expirando. Isso vai te beneficiar. Isso vai te auxiliar. Isso vai te libertar. Isso vai te curar. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Fique agora em silêncio, de olhos fechados, corpo relaxado, tranquilo e sereno. Fixe até o chakra frontal. Coloque os polegares no centro de cada mão. Feche as mãos delicadamente e fique no silêncio. Vai inspirando e expirando. Isso vai te beneficiar. Isso vai te auxiliar. Isso vai te libertar. Isso vai te curar. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Fique agora em silêncio, de olhos fechados, corpo relaxado, tranquilo e sereno. Fixe até o chakra frontal. Coloque os polegares no centro de cada mão. Feche as mãos delicadamente e fique no silêncio. Vai inspirando e expirando. Isso vai te beneficiar. Isso vai te auxiliar. Isso vai te libertar. Isso vai te curar.
Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. O Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. A prática desse sutra pode nos libertar. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. O Flor do Rei das Constelações, o Flor do Rei das Constelações, o Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. O Flor do Rei das Constelações, o Flor do Rei das Constelações, o Flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Feche seus olhos, fixe o frontal, coloque o polegar no centro de cada mão, feche a mão delicadamente, mergulhe no silêncio, ouvindo a melodia. Namastê. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. A Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações, a Flor do Rei das Constelações. A prática do Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó Flor do Rei das Constelações, 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 ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações, ó Flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá
e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Feche seus olhos, relaxe seu corpo. Coloque os polegares no centro das mãos, feche as mãos, sente-se. Inspira profundo, bem longo, como se você fosse na planta dos pés. Expire pela boca. Vamos fazer 3 vezes. Inspirar, longamente, expirar. Inspirar, longamente, expirar. Visualize um sol verde no seu coração. Sinta o brilho desse sol se esparramando em todos os seus corpos, em todos os chakras, envolvendo repetidas vezes seu corpo físico e os demais. Sinta que você tem a proteção divina está com você. Essa luz se esparrama no seu lar, em todos os cômodos, em todos os cantos, em todas as portas e janelas. Sinta essa luz se esparramando, à frente, atrás, à esquerda, à direita, e todos os cantos e toda a atmosfera fica verde. Uma cúpula verde é colocada sobre seu lar. Sua família é protegida. As pessoas que vêm aí são protegidas. Essa luz se estende para toda a sua ancestralidade, em ondas contínuas. Luz verde se esparrama na rua que você mora, na casa dos vizinhos. Todos são amigos. Ela vai para todo o seu bairro. Vai para a sua cidade. Tudo fica em verde, verde em luz. Sóis verdes se esparramam em todas as direções. Essa luz, essa cor vai cobrir todo o seu estado e todo o seu país é iluminado. Nada interfere. Luz verde vai para todo o planeta Terra, auxiliando toda a natureza e todos os seres. Vê a luz verde na Terra. Sente que essa luz se esparrama e vai para o universo. Inspira, expira. E agora agradecemos tudo que é nos proporcionado. Nossa família, nossa vida, nossa ancestralidade. Vamos agradecer. Vamos valorizar cada minuto de nossas vidas. E assim ficaremos em paz. Namastê. Vamos hoje realizar o Sutra do Lótus, ligado à saúde, capítulo 21, capítulo 23. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações, ao flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes
proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Repita este sutra todos os dias e alcance a saúde, o vigor, a energia e a paz no coração. Namastê. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, aqui e agora, por toda a eternidade. Que melhoremos cada vez mais. Que Deus, com sua força divina, com sua força eterna, poderosa, suave, bondosa, penetre o nosso lar, em todos os cômodos, em todos os cantos, nos alicerces, nas paredes e no teto, nas entradas e saídas. Que nosso lar seja iluminado, que a nossa família seja protegida e que a força do bem esteja com cada um deles. Peço que a nossa ancestralidade seja iluminada, protegida e que nosso chakra frontal se abra para termos um único estado de consciência entre esse mundo e além. Que possamos conversar com o nosso anjo e com todos os seres bondosos que nos protegem. Deus, força infinita do amor, vinde para nós, que tomemos consciência da sua presença. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Namastê. Repita esta sutra todos os dias. Vai lhe fazer muito bem. Vai te auxiliar. As egrégoras budistas, egrégoras espirituais estarão com você. Fica com
Renkyo, Namo Myoho 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 Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ore, ore, ore. Sinta a paz no seu coração, sinta a luz, sinta a harmonia, sinta as vibrações positivas, sinta tudo de melhor em você. E agora silencie, ouvindo a música, abrindo seus canais para a energia divina que te protege, que te ilumina, que te dá suavidade, que te dá paz, que te dá harmonia, que te dá alegria, que te dá aquilo de melhor que você precisa. Ore, ore, ore e peça ajuda a todos os mentores do espaço, a todos os guias, a todas as forças infinitas do amor e da verdade. Cumpra-se por direito divino, aqui e agora, infinita e eternamente. Namastê. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra de Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. A flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves, com teus poderes transcendentais, proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Se uma pessoa doente ouvir e praticar esse sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Ore em nome de Deus. Siga seu caminho brilhante, cure-se e sinta que a força do amor, que a força da paz, que a força da vida, que a força da alegria vem para você nesse instante. E todo mal é desintegrado pela ação de Jesus, Buda, Krishna e todos os seres bondosos em quem você deposita fé. Namastê. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam o poder imensurável, com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. Neves contra os poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, 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 Namo Myoho Renge Kyo. As forças infinitas do bem universal estão conosco. As forças infinitas do bem universal estão conosco. As forças infinitas do bem universal estão conosco. Libertai-nos, Pai. Abri nossos caminhos. Fortalecei nossa mente e nosso coração. Namastê.
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas inspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves conter os poderes transcendentais e proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que as forças infinitas universais sejam infinitas, verdadeiras, amorosas, saudáveis para todos nós. Que nós e todos os seres, Jesus, Krishna, Buda, nos liberte, nos proteja, nos ilumine, abra nossos caminhos por toda a eternidade. Assim é, assim será por direito divino, para nós, para nossas famílias, para todos os seres da terra e fora dela. Namastê. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos bozados,
Rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática de Sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática de Sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática de Sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, Jesus, mestre, amigo e irmão, em todos os seres bondosos que nos protegem dos alívios. Pedimos nesse instante a nossa iluminação, a iluminação de toda a nossa família e a cura de toda a nossa família, de toda a nossa ancestralidade. Pedimos que os mentores do espaço, os seres amigos que nos protegem, nos iluminem, nos cuidem e abram nossos caminhos para a luz. Que a força infinita do Pai venha para todos nós, venha para todos os seres da terra e do universo. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nós, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes ou futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, e todos os seres que nos auxiliam estejam conosco. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz, a sabedoria, a força, o amor e a beleza. Queremos hoje e sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, sermos pacientes, compreensivos, mansos e prudentes, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo nos vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênçãos se enchem nossos espíritos, que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se achegarem a nós sintam tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor. Que no decurso desse dia, hoje e sempre, eternamente, nós te revelemos a todos. Amém.
Renkyo, Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas, inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos bozados, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger este sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, Jesus, mestre, amigo e irmão, em todos os seres bondosos que nos protegem dos alívios. Pedimos nesse instante a nossa iluminação, a iluminação de toda a nossa família e a cura de toda a nossa família, de toda a nossa ancestralidade. Pedimos que os mentores do espaço, os seres amigos que nos protegem, nos iluminem, nos cuidem e abram nossos caminhos para a luz. Que a força infinita do Pai venha para todos nós, venha para todos os seres da terra e do universo. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes ou futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração, e todos os seres que nos auxiliam estejam conosco. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-lhe a paz, a sabedoria, a força, o amor e a beleza. Queremos hoje e sempre olhar o mundo com olhos cheios de amor, sermos pacientes, compreensivos, mansos e prudentes, ver além das aparências teus filhos como tu nos vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênçãos se enchem nossos espíritos, que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se achegarem a nós sintam tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor. Que no decurso desse dia, hoje e sempre, eternamente, nós te revelemos a todos. Amém. Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo, Namo-myoho Renkyo,
Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. A flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações. Deves conter os poderes transcendentais